Olá, turminha. Um abraço a todos. Chegando com mais uma aula de inglês. Esta feita nós iremos estudar sobre o verbo dare to be, ok? As formas interrogativa, afirmativa e negativa. Isso no passado, né? Então, a nossa sequência didática inicial o estudo do verbo dare to be, passado, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Estudo do verbo dare to be, passado. A forma verbal em inglês dare to be expressa o sentido de haver, existir ou ter em português. Em inglês, o verbo varia de acordo com o número de singular para plural e de acordo com a variação temporal de presente para passado e futuro. O dare to be é constituído pelo dare mais o verbo to be, correspondente ao pronome. Vale a pena relembrar a conjugação do verbo to be no passado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Logo, temos duas formas, o there was e o there were. A primeira significa que existia, havia ou tinha. A segunda, existiam, havia. Observe, passado singular afirmativo. Então, aqui, verbo, a frase no passado, né? E na forma singular. There was a car in the street. Havia um carro na rua. There were someone waiting for you. Havia alguém esperando por você. Passado plural afirmativo. There was 2 books in my bag. Havia 2 livros na minha bolsa. There were some dogs in the garden. Havia alguns cachorros no jardim. Para a forma negativa, apenas acrescentamos a palavra not. Observe. Passado singular negativo. There was not a car in the street. Não havia um carro na rua. Olha, somente o not, né? Deixou a frase na forma interrogativa, ok? Aliás, negativa, né? There was not someone waiting for you. Não havia ninguém esperando por você. Aí o plural, passado plural. There were not 2 books in my bag. Não havia 2 livros na minha bolsa. There were not some dogs in the garden. Não havia alguns cachorros no jardim. Então, mesma frase, só que fazendo a negativa, né? Diferente da afirmação aqui. Para a forma interrogativa, apenas trocamos o verbo to be com o there. Observe. Então, aqui está o verbo to be, né? Aqui está o there, ou seja, ele mudou de posição. Iniciava com o there, agora inicia-se com o was. E no caso do plural, né? Where. Was there a car in the street? Há um carro na rua. Was there someone waiting for you? Havia alguém esperando por você? Aí vamos agora para o plural interrogativo. Were there 2 books in my bag? Havia 2 livros na minha bolsa. Were there some dogs in the garden? Havia alguns cachorros no jardim. E aqui nós temos as formas abreviadas, né? There was not, que é o mesmo que there wasn't. There were not, there weren't. Caro aluno, sequência didática. Iniciar o estudo do verbo dare to be, passado, né? As formas afirmativa, negativa e interrogativa. Fique atento às explicações do seu professor e acompanhe o conteúdo através dos postcards e videoaulas. Então, aqui nós temos um link que vocês devem acessar
e assistir a videoaula para reforçar a atividade, a aula de hoje, ok? Faça o estudo de todo o conteúdo para uma melhor compreensão. Atenção! Os alunos devem devolver a atividade no Google Sala de Aula. Agora nós teremos aqui a correção da última aula, ok? Aqui está a correção da última aula, que é sobre o verbo to be, né? Do Simple Past. Formas: afirmativa, negativa, interrogativa, exercício de fixação. Estudo de texto enfocando gramática. Então, aqui está o gabarito, que eu também irei postar lá no Google Sala de Aula, né? Mas que vocês podem fazer a correção também por aqui, através do canal do YouTube. Então, questão 1. Mude os verbos em negrito para o tempo passado. Então, aqui está, né, o verbo to be, em que ele estava no presente e aqui foi mudado para o passado, o que nós acabamos de ver na aula anterior, né? Então, aqui, I am, eu sou, eu estou, né? I was, aí já muda para o passado, né? Então, espero que vocês fiquem bem atentos à correção da aula de hoje, aliás, da aula anterior, né? E façam um bom estudo através da aula de hoje, que foi com outro tema para na próxima atividade que vocês possam fazer o exercício com bastante eficácia, né? Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.